Salve, salve, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. O Chelsea vence o United, segue vivo aí na busca pela Champions League e o plano faz o dever de casa, vence um Tottenham reserva e vamos ver o que próxima semana nos reserva, meus amigos. Quero falar um pouco do Aston Villa, mas pro final do vídeo, nem acho que vou esticar muito, falar um pouco sobre o Dibu Martínez, que pode sair do Aston Villa, Johan Garcia especulado. Obviamente, vamos falar muito mais de Chelsea United, belezinha? Já esteja preparado. Deixa o like, se inscreve no canal, Rapaziada, o vídeo vai ficar longo, então prepara, o jogo acabou de acabar. Preste atenção, rapaziada, presta atenção. Vamos começar por partes. Vitória do Chelsea. Muito importante. Amanhã pode ser, é um jogo importante para o Chelsea também. ABC, por quê? Porque se o City for campeão da FA Cup, o Forest, my friend, não joga mais por nada. Por quê? O sexto e o sétimo vira vaga de Europa League. Entende? Aí o Forest não disputa mais nada. 3 pontos aqui pro City, talvez Europa é... Tanto que sexto ou sétimo não serve mais de nada. Então, o oitavo colocado que vira Conference League fica praticamente um jogo que não vai ter nada. Então o Chelsea provavelmente, né, vamos ver amanhã a final, né, porque se o Palace ganhar, aí esse jogo já vira muita coisa, porque pode valer vaga de Europa League para o Nottingham Forest. Então, rapaziada, é um jogo que vale muito amanhã. Mas o Chelsea pode pegar um Forest jogando mais por nada. E se o Chelsea ganhar do Forest, o Chelsea tá na Champions League. Tranquilo? Vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui. O Chelsea, quando começa a oscilação do Chelsea... Calma, vamos lá, vamos começar por partes. Porque eu acho que vai ter muita gente dos dois times. O Chelsea, quando começou a oscilação ali, dezembro, janeiro, o Chelsea, naquela época ali, começou com uma oscilação de resultados. Mas a performance estava lá. Aí era ou o Sanches entregando, ou o time cansando, ou os atacantes falhando. Era um desses três. E o Chelsea não estava conseguindo ganhar. O Chelsea agora tá conseguindo resultados com performances muito mais ou menos. Hoje foi uma performance mais ou menos. Não foi pior do que o Fulham, porque contra o Fulham foi um pavor, mas ganhou. Então, eu tava pensando, o jogo acabou, eu fiquei pensando, às vezes no futebol as coisas meio que auto se corrigem, né? Porque o Chelsea, ele oscilou muito por resultado, não por performance. No final, às vezes as coisas acabam se equilibrando. Agora, uma coisa que o Chelsea mostrou hoje, de novo, é um time pelo menos mais maduro. Pelo menos um pouco mais maduro. Achei que o time começa o jogo muito nervoso. Eu acho que o United encaixou o jogo muito bem. Mas o Chelsea, cara, não sei porquê. O time não performava bem. O time tava com muitas dificuldades. O United colocou muitas dificuldades para o Chelsea. A gente vai falar da parte tática. Mas eu não sei, cara. Eu vi o jogo, eu vi um time lutando. Eu não vi os caras se escondendo. Eu vi o cara caindo, o cara batendo no braço do Madueke, não sei se foi o Madueke, bola levanta. Você vê que os caras estavam lutando. Eu vi pelo menos isso, eu vi personalidade. E era uma coisa que tava faltando pra esse Chelsea. O Chelsea talvez tá tendo dificuldades táticas. Hoje tava com muitos desfalques. Não tinha nem um Sancho pra vir do banco hoje. Mas eu acho que o time tá evoluindo num todo de personalidade. E a gente sabe que esse tipo de coisa ganha jogo e ganha campeonato. Uma leve evolução. Se você compara esse time hoje, quando começa a temporada, uma leve evolução. Vamos agora pro United. O primeiro tempo do United foi lindo. O problema do United é o último terço. Cara, o primeiro tempo foi um nó tático. O primeiro tempo, já vou explicar. O primeiro tempo foi um nó tático. O problema do United é consistência. Eu acho que o time parou muito de fazer o que vinha dando certo com 25, 30 minutos. E o último terço do United,
o Højlund simplesmente ele não consegue segurar a bola, ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue conectar. Eu achei que o Diallo não fez também um bom jogo, o Malte tentou. O United perde muito ofensivamente com o Bruno Fernandes mais recuado. A verdade é essa. O meio-campo até estava melhor em termos de subir a pressão, de até desafogar um pouco a pressão, apesar que eu achei que a pressão colocada pelo Chelsea hoje foi uma merda. Para as críticas do Maresca hoje. A pressão que o Chelsea colocou no United foi uma bosta. Mas o ataque do United, tipo assim, falta ameaça. Não sei se vocês me entendem. Falta ameaça, falta o 9 participar do jogo. O último terço do United é muito zoado. Mas vamos lá, rapaziada. 4-2-3-1. O Maresca vem com Reece James, Caicedo e Palmer. Ele veio por 3-1-6. Toda vez que o Chelsea pega um time numa linha de 5, ele coloca um 3-1-6. No caso era Coyle, Adarabio e o James. Aí o Caicedo. O Cucurella fechando ali por dentro, junto com o Palmer e o Enzo Fernandes, fazendo uma linha de maioria de 6 atacantes, de 6 jogadores na última linha. Só que não funcionou. Por quê? O Cucurella no meio-campo não se pagou, o Reece James não estava conseguindo fechar e, cara, um primeiro tempo tenebroso do Enzo Fernandes. Tenebroso. O United, quando levantava a marcação, deixa eu pegar aqui. O United, quando levantava a marcação no Chelsea, criava muitos problemas. Muitos problemas. E o United batalhava. Malte, Diallo, o Højlund aqui, pressionando os zagueiros, pressionando o meio-campo. Tava legal. Por 25 minutos, cara, o Chelsea tava extremamente desconfortável em campo. E o Chelsea tava errando muito. A pressão do United, quando o United levantava, só que eu ficava, tá legal. Agora, se o Chelsea explodir, ferrou, né? Se o Chelsea... Só que tava bacana o primeiro tempo. Aí o do Chelsea, o problema do Chelsea, eu acho que esse tipo de coisa, ele até esperava. Só que o Cucurella no meio campo não tava se pagando e o Reece James tava com muito problema com o Dogo e com o Mount. Então o Reece James não estava conseguindo pisar muito no meio campo, o Enzo Fernandes não estava marcando nem consulta do SUS. Então o lado direito do Chelsea, o lado esquerdo do United, estava dando muitos problemas ali. O Enzo não participava, não dava combate, não participava do meio campo. Literalmente era o Caicedo sozinho, cara. O Palmer também não estava ajudando. Então, o meio-campo do United aqui, ó, Diallo, Malte, Casemiro, o Mazraoui e o Dogo, a pressão alta. Quando o United ia pra dentro do Chelsea, ia pra dentro, pressionar os zagueiros, pressionar o meio-campo, o Chelsea tava errando muito, o United forçava erros do Chelsea, presta atenção, o United forçava erros do Chelsea, mas o United não tava conseguindo traduzir esses erros em gols e chances claras de gols. Tanto que o gol do Maguire foi muito isso. Erra, cruzamento, o Maguire tá um pouco impedido. Mas o lance do gol impedido do Maguire é muito isso. Subiu a marcação, forçou o erro, pegou o Chelsea bagunçado, não estava recomposto o cruzamento, o Maguire faz o gol que foi anulado. Mas essa pressão alta, esse jogo lá em cima do United, e o Cucurella e o Enzo Fernandes, que é os caras pra fechar, gente. O Cucurella e o Enzo Fernandes, nesse setup, são os caras pra fechar no meio campo. Não se pagou. Em nenhum momento se pagou. O Enzo Fernandes, mal. Aí todas as segundas bolas, quem ganhava era o United. Pé de ferro era o United. Todas as segundas bolas ali era o United. E a pressão alta do United incomodou assim por 25, 30 minutos. Incomodou mesmo. Caicedo brigando, o Cucurella, eu achava que os pontas estavam muito espetados, não estavam ajudando, o Palmer também errando também, cara, foi uma pressão legal que o United colocou. E esse é o estilo do Rubem Amorim, subir a marcação, de pular os meus volantes, pular nos meias do adversário, e funcionou muito bem, foi um nó tático, e o Chelsea estava extremamente desconfortável dentro de campo. Extremamente desconfortável. E as válvulas de escape eram o Madueke e o Pedro Neto.
Aí vamos lá, o Palmer não tava ajudando no meio campo e também tava segurando a bola demais. Palmer, às vezes o Palmer ele quer jogar Hero Ball, que é futebol de herói. Pegar e sair... Cara, o Palmer teve várias vezes que ele poderia ter desafogado a pressão do United e acionado os pontas, ele segurava, penteava a bola. Não, Palmer, roda essa bola. Depois de uns 30 minutos, o United não conseguiu manter aquele ritmo forte. Aí o Chelsea foi entrando no jogo. Aí foi entrando no jogo. Não criava muita coisa o Chelsea. Mas o Chelsea começou a ter mais a posse de bola a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Ou do primeiro tempo. Aí o jogo ficou mais igual, mas o Chelsea não criava muita coisa. Volta pro segundo tempo. Aí o Chelsea não voltou tão bem pro segundo tempo. O United tentou imprimir novamente aquele ritmo. Só que aí já, Cucurella, Caicedo, aí sim, o Cucurella começou a jogar muito. Aí no segundo tempo o Cucurella veio pro game. Porque ele não funcionou no primeiro tempo. Eu acho que o Maresca ajustou o Cucurella ali, trouxe o Madueke um pouco mais pra dentro aqui, ó. Trouxe o Madueke, ó, um pouco mais pra dentro. Aí começou a compactar um pouco mais. Eu acho que ele falou alguma coisa pro Palmer. O Palmer melhora. Aí o Chelsea, o jogo fica duro e o Chelsea começa a ter muita dificuldade contra o bloco médio e baixo do United. Tem mais dificuldade contra o bloco médio do United. O Chelsea. Aí vem, o jogo ficou duro. O Chelsea não criava muita coisa, mas já tinha um pouco mais o controle do jogo. A pressão alta do United já não fazia tanto efeito. Aí o Chelsea foi navegando, foi lutando. Era um jogo que ficou muito brigado no meio-campo. Muito brigado. Aí vem uma bela jogada. O Reece James tira pra dançar o Garnacho, que tinha acabado de entrar. O Garnacho. O Reece James puxa pra dançar, dribla o Garnacho, cruza. Aí o Cucurella entra, pá, empate do jogo. Mas essa movimentação do Cucurella é do sistema tático. Porque é onde ele tava, dentro da área. Quando você joga contra uma linha de 5, você tem que ter 6 no ataque. Aí o Cucurella, ó, entrou na área, cabeceou e faz 1-0 para o Chelsea. Basicamente é isso. Tirando um chute do Diallo ali, eu acho, o United não ameaçou muito. O último terço do United é muito fraco. Deixa eu ver até de XG. Ó, 0.35, apenas 4 finalizações. O Chelsea também não finalizou muito. O Chelsea o jogo todo 0.82, também não criou muitas chances de gol. Finalizou apenas 11 vezes. Aí depois, no 1-0, o Chelsea teve a chance de matar o jogo com o Madueke, não matou. Sorte do Madueke que o Chelsea ganhou esse jogo, viu? Sorte. Porque se o United empata, ele tava lascado. Eu acho que no segundo tempo, o Maresca prensou um pouco mais o time. Obviamente, contribuiu muito o United não manter aquele ritmo do primeiro tempo. Mas eu achei que ele consertou muito o Cucurella. O Palmer entrou mais pro game, começou a jogar um pouco mais. E, brother, não dá pra falar da partida do Chelsea sem falar de Moses Caicedo, rapaziada. Ele é inacreditável de bom, velho, o Moses Caicedo. Inacreditável. Cara, eu me surpreendo, velho. E, rapaziada, eu mereço uma taça por esse vídeo aqui, ó. Volante para 10 anos. Final de 2023. Eu gravei esse vídeo. Volante para 10 anos. Nessa época que ele tava sendo um pouco criticado, né? O preço, né? A pressão do preço. E o Caicedo é sem palavras, cara. Se não fosse o Caicedo hoje, o Chelsea teria perdido. Porque eu ia perder o meio-campo. E quando você perde o meio-campo. Agora, o que muito precisa elogiar do Chelsea, a linha de 4 defensivamente. Colwill, muito bem. Adarabioio colocou o Højlund no bolso, mas não precisava também de muita força, né? Infelizmente, não precisava também de muita força. Reece James, uma belíssima assistência. E o Reece James saudável, gente, é um fazedor de diferença. O Reece James saudável é um fazedor de diferença. Incrível o Reece James, cara. O Reece James. Incrível. E Maresca, o homem é lateral, Maresca. Esse negócio de meio campista. Talvez pra jogar contra os bêbados aí da
da Conference League. Mas o Reece James é lateral. O problema é que sabe que a saúde do Reece James é muito mais pra lá do que pra cá. Em relação ao United, o primeiro tempo é a ponta de esperança. O primeiro tempo é a ponta de esperança do United. Um ótimo primeiro tempo. O problema é manter aquilo ali. E o último terço do United, gente, precisa reforçar, precisa de ameaça. Não é à toa que vai vir um novo 9, não é à toa que tão louco pelo Matheus Cunha, que tá indo muito bem. O Fabrício Mano falou que tá indo muito bem, porque tem que ter calma. Esse tipo de negócio é um pouco delicado. Então, o último terço do United precisa de reforços urgentes, rapaziada. Agora, o primeiro tempo é a ponta de esperança. É onde o time tem que basear o jogo dele. E depois do gol, a cabeça do United foi pra Bilbao. Depois do gol, o Chelsea controlou muito facilmente o final do jogo. Depois do gol, a cabeça do United foi, ó... vamos pensar em Bilbao, que vale mais a pena, né? Que vale mais a pena. Então, foi um bom jogo do United, cara. O problema do United é o último terço. O último terço do United é muito inofensivo. Muito inofensivo. Muito. Precisa de ameaças. O Diallo fez uma bela jogada ali na defesa do Sanches e eu acho que só. O Haaland fez um péssimo jogo. Tecnicamente, fisicamente. A única coisa boa que o Haaland fez foi pressão nos zagueiros. Na parte tática ele ajudou muito na pressão dos zagueiros. Tirando isso, nada. Nada. Belezinha? Nada. Mas o primeiro tempo do United é o ponto de esperança. É o ponto de esperança. Belezinha? Achei que o United taticamente se comportou muito bem, jogou muito bem, foi muito consciente. A pressão foi muito bem. Até o Casemiro jogou muito bem nesse tipo de jogo. Que eu tava... Quando o United encaixou muito no primeiro tempo, tava muito preocupado com o Casemiro. Mas o United estava muito bem, fechadinho, compactozinho. Cara, foi um bom jogo do United. Taticamente falando, a ideia é o sinal que, tipo assim, se encaixar, se tiver os jogadores certos, vai dar trabalho. Mas tem que ter os jogadores certos. Tem que trazer mais ameaça pro último terço. Mas às vezes, também eu acho que às vezes o último terço do United é, às vezes, muito passivo. Eu tenho também essa impressão, que às vezes é muito passivo. Mas eu acho que muito disso é a falta de ameaça. E fechando o Chelsea, vai jogar a vida contra o Forest e vai jogar a vida contra o Betis. O Chelsea agora tem 2 jogos. Os jogos da vida. Forest e depois o Betis. Forest e depois o Betis. Eu acho que o Chelsea, ganhando a Conference e Champions League, é uma bela temporada. E arruma uma graça aí no Mundial. No Super Mundial. Mas o Chelsea agora tem 2 jogos que vai definir a temporada do Chelsea. Literalmente vai definir a temporada do Chelsea. Agora é se preparar, é descansar, porque vai ter aí, ó. São 2 jogos importantes em 3 dias. 3 dias, 2 jogos importantes. Então o Chelsea precisa estar focado. Não foi um grande jogo do Chelsea não, viu, rapaziada? Não foi um grande jogo do Chelsea. A linha de 4 performou muito bem. Mas o que eu gostei muito do Chelsea hoje foi um time que lutou. Mesmo com dificuldades táticas, mesmo com tudo, o time lutou. O time mostrou personalidade. O time mostrou um pouco de culhão. Isso é um bom sinal para um time que é o time mais jovem da Premier League. O pessoal esquece esse pequeno detalhe. É o time mais jovem da Premier League. Um pequeno, grande detalhe, né? Pequeno, grande detalhe. Belezinha? Vamos lá, rapaziada. E o plano? Vencer o Tottenham. Rapaziada, a impressão que eu tive vendo o Aston Villa jogar hoje, o time se ajustou tarde demais. Tarde demais o Onana encaixou. Tarde demais o Maatsen encaixou. Tarde demais a minha zaga ficou saudável, cara. A minha zaga é saudável, cara. Tarde demais a minha zaga ficou saudável. O Asensio fez um grande jogo. O Morgan Rogers tem uma veia de produção que é um negócio incrível. O maluco dá assistência como tivesse distribuindo caneta em época de eleição. E um belo gol do Caio Camara. O Camara joga demais, velho.
que o Camara joga é sacanagem. Cara, a Premier League de primeiro volante tá muito bem, velho. Nossa senhora, o que o Camara jogou hoje foi imoral, entendeu? Foi imoral. E o Aston Villa, rapaziada, o time se ajustou muito tarde, cara. Olha aqui, rapaziada. Ó, pega aqui os últimos jogos do Aston Villa. Perdeu pro Palace, pô. Time do Palace. Aí perdeu pro City. Aí 3 vitórias seguidas. Cara, contra Fulham, Bournemouth, Tottenham. Aí tinha ganhado do Newcastle de 4. Venceu. 3. Aí perdeu pro PSG. Olha o tanto aqui de vitória, ó. Olha a fase. Depois daqueles 4, porque o Naemery virou freguês, né? Do Glasner. Virou freguês total. Mas pega o time de fora. Vamos pegar aqui. Pronto, tanto esses empates esquisitos aqui. Final de fevereiro contra o Chelsea. Aí, ó. Aí perdeu de 4 pro Palace. Aí vitória, 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 vitória. Aí levou 3 do PSG. Aí vitória, vitória, vitória. Aí perdeu pro City, perdeu pro Palace. Freguesia, né? Do Glasner. Aí vitória, vitória. Cara, o time encaixou muito tarde, cara. A impressão que eu tô vendo o Aston Villa jogar é que o time encaixou muito tarde. Ficou saudável muito tarde. Cara, a dupla de zaga hoje, eu vendo essa dupla de zaga hoje. Meu Deus do céu. Essa dupla de zaga saudável desde o começo da temporada. Essa dupla de zaga. Entendeu? Aí o Cash fez um bom jogo, o Madsen fez um bom jogo, o Maguinha, obviamente, cara, contra um Chelsea, um Tottenham reserva. O Tottenham, gente, cara, até achei que o primeiro tempo do Tottenham não foi tão ruim, o time tava defendendo no bloco médio, tentando sair no contra-ataque, o Son perdeu uma chance, o Odobé fez o Martinez fazer uma grande defesa, o Odobé. A estratégia do Tottenham era essa, ficar no bloco baixo ali, no bloco médio, num 4-4-2, tentar interceptar a bola nas linhas de passe do Aston Villa e sair no contra-ataque. Essa era a estratégia clara do Tottenham. Bloco médio, chamam o Aston Villa. Aí o Aston Villa no primeiro tempo teve muita dificuldade de achar os passes entre as linhas. Mas ali o Kinski ainda fez umas boas defesas. Aí do segundo tempo, uma bola parada. Bola parada do Aston Villa tá muito boa. O Watkins dá um passe pro Konsa, faz 1-0. E o Rodgers e o Camara, ninguém marcando. Acho que o Tottenham parou de jogar. Aí o Camara faz um belo gol de fora da área, 2-0. Só que o Aston Villa ainda depende de resultado, né? O City tem 2 jogos a menos, o Chelsea e tudo mais. O Aston Villa pega o United fora de casa, eu acho. Pega o United fora de casa. Pode ser um jogo chato. Geralmente o Aston Villa não vai muito bem lá. Mas depende de resultado, depende do jogo do Chelsea. O Aston Villa depende do jogo do Chelsea. Belezinha? E o Dibu Martinez saiu chorando. Já vem se especulando mesmo que a Arábia Saudita tá de olho nele. Tá oferecendo muito dinheiro pra ele. Só que não é certeza ele sair ainda. Depende das propostas e depende também da mulher dele. A mulher do Dibu Martinez tem muitos negócios na Inglaterra. Então não é uma situação tão fácil. Não é a certeza ainda, mas é uma possibilidade. Existe a possibilidade do Dibu Martinez sair. A Arábia Saudita tá batendo na porta dele. E ele pode sair. Belezinha? Tamo junto.